A minha formação na USP foi uma formação dentro da Escola dos Análises, foi uma escola francesa, e a escola francesa, na época, não aceitava, a não ser documentos escritos, ou fotografias, ou diários. Isso era o máximo que se conseguia nas pesquisas. Para eles, tudo tinha que estar documentado. E como a história oral eram entrevistas com pessoas que não eram a elite, eles não aceitavam muito, não. Então, a gente não aprendeu a fazer pesquisa oral. Embora já na década de 70, eu fiz faculdade em 74 a 78, e era um período da ditadura e todo mundo, ninguém se conversava muito, perseguição, DOPS, aquela história toda. Então, eles não permitiam, era tudo escrito e documentos só com 30 anos para trás. Nós não podíamos pesquisar nada na história presente, era tudo para trás. E aquilo me incomodou muito. Quando eu fui dar aula nessas quintas séries, eu resolvi fazer uma experiência com eles de história de vida. E incentivei a eles pesquisarem história dos avós, história de... E uma menina de quinta série me trouxe a história do tanque, numa entrevista que ela fez com a avó, e a avó contava para ela como é que ela fazia para lavar roupa quando não existia o tanque. Que era no rio, depois foi na tabuinha dentro de uma bacia, que depois a tabuinha, como é que era a tábua, e depois dessa tábua até chegar no tanque, com água corrente. Gente, a história era tão linda que eu chorei na aula e não tive coragem de pedir para ela a pesquisa, porque acho que era a pesquisa dela, a gente não tinha combinado de entregar a pesquisa, e se ela fosse entregar eu tinha que pedir para os demais. E aí eu falei assim, olha, para ver a história das pessoas mais simples, tem que se fazer pesquisa oral. E por aí a gente começou a fazer pesquisa oral, assim, sem preconceitos, sem aquela coisa uspiniana de tem que ter documentação e 30 anos de história. Aquilo rompeu-se ali, sabe? E foi muito bom para mim, porque depois eu fui fazer história social é Thompson, a história inglesa, metodologia de história da Inglaterra, e aí lá eles já usavam isso, o resgate era todo esse. Por isso que eu fui para história social, inclusive, você vê o que uma aluna fez. As minhas pesquisas eram com trabalhadores, com resgate da pesquisa das greves, e onde que tinha isso escrito? Não tinha. As pessoas negavam essa história. E para negar essa história, você então tinha que imiscuir o pobre, o humilde. E a única forma de resgate que eu tinha era a história oral. Era fazer pesquisa com entrevistas. E foi assim que eu ingressei nas pesquisas, embora a Univille já fosse pioneira e tivesse um laboratório de história oral. Só que só entrevistava prefeitos também. Então, quer dizer, eu não queria entrevistar prefeito, não queria falar de prefeito. E foi nessa que eu não entrei no laboratório de história oral de cabeça para fazer. Só fui ingressar depois de 86, 87 mesmo. Primeira lembrança do espaço, a professora Dúnia, como eu disse, depois a professora Raquel transferiu o laboratório aqui já para o bloco A, aí já tinha as baias para transcrição de fita, já tinha mesas para você sentar. E assim, foi mudando muito a tecnologia, né? Eu comecei com um gravador grande, de fita cassete, que você tinha que levar um monte de pilha, porque a pilha podia acabar para fazer a gravação. Depois passou para o gravador pequeno, com a fitinha pequena, que só no gravador pequeno é que você conseguia ouvir de novo a fita. Depois passou para o digital, e assim a gente foi encaminhando. E o laboratório de história, eu acho que é o caminho da história, né? O resgate daqueles que não escrevem, daqueles que não deixaram registro, de cobrir muitas lacunas até, das vezes, das pesquisas que você está fazendo. E para mim foi uma descoberta e tanto, e usei bastante. Não tanto quanto eu queria ter usado, mas usei.